Procrastinar é uma triste forma de permitir que os outros conquistem os sonhos que são seus. Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos retomar o assunto sobre procrastinação, que é um tema que muitas pessoas não conheciam, e hoje vou trazer 5 dicas de como você parar de uma vez por todas de procrastinar. E olha só, a 5ª dica é uma dica, eu acho que é o melhor de todos. E ainda vou dar uma dica bônus, uma dica extra, para que você inicie sim essa prática de não procrastinar. Então vamos lá. Então, para você que tem essa intenção de parar de procrastinar, o primeiro passo é você querer, né? Porque tudo que a gente assume essa vontade, tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Não adianta eu ficar falando para você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, se você não quiser. Então, o primeiro ponto é partir de você essa vontade, essa necessidade de mudar de vida, de melhorar mesmo essa questão em sua vida. Então, o primeiro ponto é querer. Você quer parar? Então vamos lá, vamos começar com a próxima dica. A primeira é o querer. A segunda dica é: cuide das suas emoções e não somente do seu tempo. Eu tenho visto muitas pessoas falarem que não tem tempo de fazer isso e não tem tempo de fazer aquilo e que só vai fazer determinada tarefa quando ela estiver bem, ela estiver feliz, ela estiver com tal coisa. Só que não é assim. A gente não pode depender de uma coisa para fazer outra. É claro que quando a gente não está bem, a gente está com uma tristeza, com preguiça, a gente não vai conseguir fazer. Por isso que que eu estou falando para vocês cuidarem das emoções e não somente do tempo, né? Porque daí as coisas vão caminhando juntas, a emoção e o tempo. Então cuide dessas emoções, né? Façam coisas que te façam bem, para que você esteja bem no dia a dia e consiga sim realizar as atividades que você precisa. Porque se você ficar falando que você só vai realizar tal atividade quando você estiver bem, e o que você está fazendo para que você esteja bem para poder fazer essa atividade, né? Então, precisa sim pensar em você, precisa sim pensar em como melhorar as suas emoções. 3. Analise os fatos, porque muitas vezes a gente tem tantas tarefas durante o dia que a gente não acaba não dando conta de realizar todas. Só que nem sempre é por causa da procrastinação. Pode ser que a gente tem que a gente tem tantas atividades e o tempo é curto. Então isso não é uma procrastinação, é uma falta de tempo. Então o que a gente precisa fazer para melhorar isso? Uma reorganização e, né, ticando quais tarefas, quais atividades que eu vou dar conta de fazer naquele dia, né? É questão de organização, de planejamento. Então isso não tem nada a ver com a procrastinação, né? É questão de reorganizar as tarefas de acordo com o tempo que eu tenho. Dica 4. Faça uma coisa de cada vez. Como eu já tenho falado em outros vídeos aqui do canal, fazer tudo ao mesmo tempo não dá certo. Claro que tem as suas exceções, tem pessoas que conseguem fazer perfeitamente várias coisas ao mesmo tempo, mas o ideal é que seja feita uma coisa de cada vez, para que a gente consiga atingir a qualidade, né? Eu ouço pessoas falando que querem fazer milhões de cursos. Você acha que ela vai ser perfeita em todos esses cursos que ela fez? Então é melhor que a gente tenha foco, faça um e faça bem feito, do que fazer vários e deixar sempre algo a desejar em cada um deles, né? Então é preferível você focar em um só e fazer bem feito. E assim que você terminou esse, você vai para o próximo. Então uma coisa de cada vez, isso não vai gerar ansiedade, porque quando a gente começa a fazer várias coisas e faz isso, faz aquilo, a ansiedade vem. E a ansiedade, ela vai nos atrapalhar e vai favorecer a nossa procrastinação. Então, ela vem contra para poder favorecer a procrastinação. Por isso que a gente precisa ficar atento com isso. E a 5ª dica, que eu falei que era, né, uma das mais importantes, é você bloquear os fatores externos. Isso é super importante. Por quê? Redes sociais, WhatsApp, né, Facebook, Instagram,
tudo isso rouba a nossa atenção. E o que acontece? Eu posso deixar o celular longe e estar ali fazendo a minha tarefa, mas se eu ouço barulhinho de mensagem, barulhinho do WhatsApp, eu vou ali e vou olhar. E eu não vou ficar só naquela mensagem. Eu vou aproveitar e vou olhar o Face, eu vou aproveitar e vou olhar o Instagram, eu vou aproveitar e vou olhar e-mail. E assim você acabou perdendo muito tempo do seu dia. É diferente de quem trabalha com isso. Daí precisa estar o tempo todo ali, né, com o celular na mão. Mas para quem não tem essa necessidade de trabalhar com as tecnologias, né, o trabalho é diferente, é em outra área, procure evitar o celular. Coloque no modo avião, dê um jeito para que você não ouça o barulhinho ali, porque senão você não vai conseguir se concentrar, você vai e vai mexer, né? Não tem como, é uma coisa que vicia e a gente não consegue lutar contra se a gente ouvir o barulhinho, né? Se a gente ouvir esse estímulo externo. Mas o estímulo externo, ele não é somente do celular, ele pode ser da televisão, ele pode ser de um vizinho. Então tem estímulos que a gente não consegue bloquear, mas a gente tem que ter estratégias para poder lidar com esses estímulos, sabendo que é um dos maiores fatores que nos faz procrastinar, que chamam a nossa atenção para outra coisa, tira a nossa atenção da atividade que estamos fazendo, tira o nosso foco para que a gente vá ver outra coisa. E como é uma coisa de entretenimento, é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Então a gente vai querer sim tirar o foco do que é necessário para ir para o foco do que a gente não precisa fazer naquele momento. E como eu falei no início, vou dar a sexta dica como uma dica extra, que seria a técnica Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem posso até trazer mais sobre isso no canal, que seria uma técnica que você para 25 minutos para poder fazer aquela atividade que você precisa, sem interferências, sem nada. E depois 5 minutos você para fazer alguma coisa que você goste, né? Para ficar livre, pode até ver redes sociais, mas seriam só 5 minutos. E depois você retoma os 25 minutos na atividade. Após 4 ciclos de 25 minutos e mais as 4 pausas, que você vai ter que dar de 5 minutos, você começa a aumentar o seu tempo de pausa e começa a pausar por 30 minutos. Né? Com essas pausas, você consegue acalmar o seu cérebro, que muitas vezes, se você estiver fazendo uma atividade, por exemplo, no computador, na frente do computador, chega uma hora que você começa a ter dor de cabeça, que você já começa a perder a atenção. Então, é preciso sim que a gente pare esse tempo, né? Nem que tem que dar uma volta, beber uma água, ir ao banheiro, e depois volte. Quando você volta para aquela atividade, você vai voltar com o cérebro um pouquinho mais descansado, principalmente se for atividade em frente ao computador. Digo isso porque agora, né, muitas pessoas estão em atividade de home office e estar diariamente, o tempo todo na frente do computador, causa cansaço na vista, dor de cabeça, e a gente precisa aprender a lidar com essas situações para que o nosso trabalho seja cada vez mais produtivo. Porém, quem não tem o controle da situação, né, pode acabar usando essa pausa dos 5 minutos para poder procrastinar e não voltar mais para a tarefa. Isso não pode acontecer. Né? Então, pode colocar um alarme no celular, para que o celular apite quando der esses 5 minutos, para que você consiga voltar à sua atividade normal. Porque as pausas, elas são curtas, né? Se a gente se estender, daí inicia a nossa procrastinação, e não é o que a gente quer. Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado você a começar a trabalhar isso na sua vida e a melhorar o seu dia a dia, deixando de procrastinar. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo!